E aí, continuando nas estampas, né, a gente teve esse momento aí, né, mais clássico, desses tons mais neutros, preto, o off-white, o cinza, mas agora a gente vem com uma estampa, né, que dá até remete um pouco dessa coisa do red, né, que a gente viu muito, inclusive esse armário agora que a gente recebeu por último, teve essa coisa bastante do vermelho, e a gente recebe já num tom mais de bordô, a estampa Fly. Que é lindíssima. Em tule. E ao mesmo tempo tá ali um pouco no terroso, né, André? Sim, e é bacana que, né, a gente ainda mantém a tendência. Tem um pouco do bordô ali, né, desse vermelho, mas como você disse, o marrom novo preto, né? A gente tem reforçado muito isso, que a gente tem visto cada vez mais como o marrom tem crescido. Ele é a base de diversas outras cores, assim, a gente conversou isso na outra convenção, né, e a gente reforça aqui. E essa estampa, particularmente, assim, eu olho, é uma coisa meio lúdica, assim, né? Remete bem àquela coisa leve, né? Sim. Como fly, né? Do voo, né? Então, assim, remete bem essa coisa do leve, livre, né? E eu gosto muito dessa proposta. A gente até você fez até uma cabine linda, que era um vestido de tule com essa amarração no ombro só, né? Que fica muito bonito. E eu gosto que, assim, pode amarrar do jeito que a gente deixou aqui, mais solto, mas pode também fazer um laço, que já traz um pouco do borro. Eu gosto também muito do cliente que tiver acessório de corrente, amarrar junto, quem quiser dar um toque, né? Hoje faz tá amarração. Muito, usando aqueles detalhes. Eu acho que, assim, a Débora tá literalmente uma deusa grega nesse vestido. Tá muito bonito. E é um vestido que, por si só, ele já comunica tanta coisa, né? Ele comunica sensualidade, sofisticação, leveza, fluidez, modernidade, essa coisa de um ombro só, de uma amarração só. E ele vem com um plissadinho desde o início. Né? Ele não tem aquele tecido que simplesmente cai, assim, ele tem todo um trabalho. Se vocês olharem aqui na lateral, tá vendo? Ó, ele é todo plissado, gente. Vira só, Débora, um pouquinho, olha isso. É incrível. E para quem sabe fazer o plissado num tecido fluido desse, gente, é uma arte. É uma técnica. É uma técnica que realmente a gente precisa falar com o cliente. É valorizado isso. Então, assim, é um vestido que vem com a praticidade, vem com o conforto, né? Para mulher que viaja, precisa de um vestido incrível para um jantar, para algum outro momento especial. Então, eu acho que esse vestido atende muito bem. E ele é muito feminino também. Eu acho que vale a gente falar isso, né? Que a gente tem um retorno aí desse movimento, da feminilidade. Então, eu acho que é isso que ele comunica pra gente, né? O laço também. Vale a pena, né? Falar. É legal de você estar falando isso, que as meninas têm que ter isso muito em mente, né? De falar, tá passando isso para cliente, que é um valor agregado ao produto, né? Então, assim, quando você vende essa fantasia, eu falo, gente, moda é pertencimento. Acho que a gente tem que fazer a cliente se sentir pertencente a um lugar. Quando você vende essa fantasia dela, que ela vai estar feminina, que ela tá fluida, que ela tá leve, ela já começa a se imaginar com essa roupa. E aí você já desenha na cabeça dela, né? As ocasiões que ela vai usar. Aí você fala ainda do plissado, agrega mais. Agora já vem um canelado que vamos a gente para um novo storytelling, porque vendedor é bom de contar histórias boas, né? Então a gente conta tudo ali, ó, na roupa, né? Como que fica. Eu gosto desse conjunto que ele tem um canelado, que se vocês verem, tem muita cliente que fala disso, mas a listra não casa. Mas é justamente isso, a gente quis realmente, é o trabalho que dá, fazer a listra de uma forma, se fosse inteiriço, né? Então era bem mais prático de ser feito. Aqui não, a gente tem uma listra mais fina, e aqui embaixo a listra já fica um pouco a espessura maior, e aqui não casa tão bem. E que é ok, assim, gente, é justamente isso, brincar, fazer essas brincadeiras, né? Essa simetria, esse recorte, essa abertura eu gosto demais, porque a gente pode, né, no caso assim, vai usar esse tricô com uma outra peça, você já pode prender por dentro, fica legal, pode ser com uma peça mais curta também, super conversa. Então, assim, essa coisa da brincadeira das tramas, da simetria, da imperfeição, isso é muito legal. E aí que a gente, né, eu pedi pra você fazer isso, cara, que a gente teve essa brincadeira de colocar como uma encharpe o tricô, que a gente tem visto muito isso, de ser usado o tricô como um cachecol ali, um encharpe, mas é o casaqueto, ó, que aí já faz um look total. E além de elegante... E o bolso de novo, né? Vê se não passa uma coisa assim de acolhedor, né? Uma roupa acolhedora, uma roupa confortável, que ao mesmo tempo assim é carregada de elegância, gente. Tem um peso enorme de ser uma peça muito elegante, ainda que estejamos com uma rasteirinha, né?
Me lembra muito aquela coisa do Succession, né? Que é aquela série que fez super sucesso, essa coisa, até a Carol tá falando, Super Old Money, né? Que é uma coisa que a gente tem visto bastante, essa tendência. Aí agora eu queria também fazer, como a gente falou, né, essa coisa dos bastidores, de ver como é que é feito. Queria uma participação super especial da Manu. Ah, Manu linda. Linda demais. Muito. Tudo bem, amor? A gente quis trazer ela aqui justamente para vocês conhecerem, né? A Manu tá com a gente tem quanto tempo, Manu, mesmo? 1 ano e meio, mais. 1 ano e meio desenvolvendo as nossas peças, é incrível. Conta um pouquinho assim, rapidinho, Manu. Acho que dá para ouvir direitinho? Dá. A gente cria o corpo para a estampa, né? Então a gente segue o ritmo da coloração, o ritmo do desenho e dá corpo e movimento. Ai, e aí ela que faz todo esse trabalho para vocês encantarem as clientes, né? E ela... que delícia a gente saber os bastidores. Sim. Também, os bastidores dos bastidores aqui, entendeu, gente? Então a Manu, ela tá representando isso, tipo, a alma da peça, né? Como é criada, como tem o nascimento ali, até ter a vida aqui, né? Sim, sim. Esse é um vestido que a gente gosta bastante, né? Essa modelagem, essa caixinha funciona muito. E eu gosto que ele vem tipo como um corpete na parte de cima. Ele tem esse recorte mais triangular e a saia já abre, mas não evasê, né? Então, assim, apesar de ser um tecido em algodão, né? Ele fica muito fluido. Então, assim, uma fibra natural com essa fluidez traz uma feminilidade total. Tem o detalhe da ponteira, que é ajustável. Aqui a gente deixou solta, que é aquela coisa do olhar que a gente fala, né? Sempre pra cima. Mas ela poderia ter unido aqui. Tem cliente que gosta de se sentir mais cruzado. Então, assim, é uma proposta super bacana. Pode colocar também no pescoço, André, se quiser, né? Coloca assim, prende só no pescoço, porque atrás tem elástico. Se vocês olharem aqui, então, tá vendo? O que traz também um conforto, né? Além da beleza. Porque o cliente senta, ele não tem aquele desconforto da peça tá marcando ou qualquer coisa assim, né? O recorte é maravilhoso. E aí esse recorte, gente, vocês olham que cria esse movimento assim da preguinha que vai juntando aquele tecido, então cria esse movimento bonito quando você, né, quando você anda. Muito legal, lindo demais, Manu. Obrigada. Ela ainda volta, tá, gente? Que a gente ama essas participações especiais e é isso que a gente tá falando sobre os bastidores. A gente gosta, né? A gente vai ter uma outra convidada aqui, mas a gente chamou a Manu justamente para vocês verem o rosto de quem faz essas peças. E é assim, a gente passa aqui pelo estilo, a gente vê a dedicação que elas ficam atrás da ponteira certa, atrás do acabamento certo, como é que vai dar conforto para a peça, qual recorte estratégico pode ser colocado para trazer maior conforto para cliente, para trazer toda essa nuance que o estilo pensa. Ah, eu quero deixar mais feminino, quero deixar mais sóbrio. Então, assim, é tudo pensado. E, inclusive, falando sobre propostas, elas pensam em outras propostas também. Que ali a gente tem o de alça, mas aqui a gente tem algodão, com essa caixinha, com uma manga. Que esse aqui é uma peça que... Assim, a gente tem uma cliente muito específica desse vestido. Sim, que ama esse vestido da manguinha, acinturado, mas que ele pode também ser transformado, né? Com um acessório, com um cinto diferente. Enfim, aqui dá pra fazer várias coisas. E legal que traz até em base diferente. É pensada a estampa, como ela vai funcionar em bases diferentes. Aqui a gente tem uma base de algodão. Ah, eu também vou fazer igual você. Será que daria altura pra mim? E aqui tem o macacão, que é já numa base de viscose. E é legal de falar que a viscose sempre ela é mais maleável, né? Então, assim, ela realmente é mais fluida. Mas até no vestido, por conta do evasê, também ficou super aqui fluido. A gente tá na tricoline. E aqui já na viscose. A viscose é muito legal, gente, porque assim, é um tecido que a gente já trabalha com ele. A nossa cliente já ama esse tecido. Por quê? Porque é um tecido muito leve, assim, é um tecido que o cliente coloca, ele se sente bem, né? Tipo assim, é confortável pro nosso clima. Então, é um tecido que pra gente, assim, funciona muito bem na questão da venda, né? Uma peça vendável. Tudo que é de viscose, a gente vende muito bem. Continua aí, Mila. Mas é isso, gente. Agora a gente vai trazer essa garota linda, né? Eu acho ela uma coisa, assim, que é a Débora. Olha esse vestido da Débora. Não tomara que caia. Não.
Quem não baba, gente? Incrível, né? Eu fico sem palavras. A gente acabou, assim, nessa coleção, como a gente disse, né? A gente reutiliza essas modelagens, justamente, vou reforçar, a coleção continua. Então a gente teve essa modelagem no vestido de couro, né? Que agora a gente traz com a estampa Cines, que é essa nuance que a gente falou do cinza, desse azul bem clarinho, que já traz uma outra aura para a peça, né? Não, e que elegância, que estampa elegante. É como eu posso definir essa estampa, né? A estampa Cines, ela é uma estampa elegante. Ela tem um fundo que não é branco, então não fica aquela coisa muito acesa. Ela é como se fosse um off-white, assim, acinzentado, que super conversou com os tons de cinza, que aí fica um tom de cinza mais grafite. Gente, as estampas estão uma coisa assim, sabe? A gente nem precisa falar muito, que só de olhar a gente já se apaixona. É engraçado que eu sou da artes visuais total, eu vejo isso uma expressão de arte mesmo. Me lembra bem uma pintura de Pollock, assim, entendeu? Que ele pegou e deu esse splash de tinta, mas a nuance das cores combinadas com esse gelo atrás ficou incrível. E o recorte dele, né, que fica muito legal esse recorte, né? E não é aquele tomara que caia reto, ele faz um detalhe mais abaulado, né? Que aí ele desenha o busto, desenha o colo, e aí ele a cintura, deixa bem marcadinho. Aqui ele vem com esses detalhes, que aí o que acontece? Dá um caimento, então não marca, sabe? A cliente às vezes pode ter uma silhueta mais cheinha, mas assim, de verdade, é uma modelagem que não vai marcar, e aí cria esse volume aqui embaixo também, que é super feminino. E ele é mais estruturado também, né? Um vestido que tem um tecido mais estruturado, que é legal até com bota. Fica super bonito, né? Obrigado. Eu seguir a Débora para pegar para vocês a outra peça que a gente tem da estampa. Só para apresentar para elas, tem o colete também e a calça, que daria super para usar aqui, como a gente fez na proposta do primeiro look, né, Mila? Que assim, lembra que veio aquele primeiro? Sim, que a gente usou fechado, mas poderia estar... que poderia estar usando com canelada, assim, também por baixo, o coletão aberto, bota um cinto bem poderoso, já dá uma outra proposta. Ou pega mesmo o colete, uma bermuda jeans, que já é outra proposta. Então, assim, tem peça para todas as clientes. E esse aqui vem com uma pegada mais de alfaiataria, né? Essa alfaiataria utilitária, urbana, né? Ou bem urbana, é verdade. Isso é bem legal, assim. E eu acho que recorte, a gente pode brincar. Esse recorte fica muito legal. Você quer colocar um escarpão, fica um charme quando usa com esse recorte. E aqui a gente pode brincar também muito com o cinto, como o André falou. Jogar agora, a gente pode até fazer um mix, sabe, de cintos, assim. A gente tem um cinto super bonito, chegou aquele verde com as taxinhas e esgotou, sabe? Tem uma cliente que eu meio que coloquei os dois, assim, de uma maneira diferente, sobre uma malha, ela adorou a proposta, não pensou duas vezes. Então a gente também tem que sempre fazer isso, procurar dar uma ideia para o cliente do que pode ser diferente dentro da peça, né? Lucão. Lucão. Carolzinha agora entra com a estampa, eu falo que é uma reinterpretação da estampa Cines no tricô, né? Sim. Que aí tem essa textura, eu amo, gente, o toque. Eu falo tanto disso, de moda, é visual, mas também é a experiência na loja do cliente, né? Do cheiro, do toque, o visual é o primeiro, mas toda a experiência depois, até com vocês mesmo, a experiência que tem ali, né? É o sensorial, né? Sensorial. Eu até falo que assim, adendo bem rapidinho, né? A experiência do cliente é desde quando ele entra na loja, sabe? Quando ele olha uma vitrine bonita, então ele já tem uma experiência visual. E aí quando ele adentra a loja, ele vai ter o quê? Ele vai ter o cheiro. E aí depois anda mais um pouquinho, vai ter aquele sorriso do vendedor, sabe? Acolhendo, recebendo ele. Então aquilo já meio que desarma ele, já deixa ele num ambiente completamente lúdico, diferente. E aí, gente, depois vem a experiência do toque, você oferece um cafezinho, a experiência do paladar. Então o que a gente vive dentro da loja é o tempo inteiro uma experiência sensorial. E aí a gente chega na venda, né? Sim, que aí confirmou o casamento, né? Pois total. É isso. Eu gosto dessa coisa da estampa localizada aqui, né? E é bem sutil, tem um brilho bem de leve nas partes aqui, que eu acho que tá... Olha isso. Tem um lurex, né? Bem delicadinho. Bem... Que acho que essa cliente que gosta do brilho, mas aquele brilho mais sutil, vai super se amarrar. Quem não gosta também vai gostar. E bacana, a gente trouxe a mesma calça, que é o que a gente tá falando, né? É uma calça, várias propostas. Ficou sofisticado e moderno, né? Gola, né? Eu também adoro, acho chique. Os acessórios também, né? Então ficou assim muito bem harmonioso, ficou bem bonito. Arrasou. E até a gente tem o outro casaco, né? Pra quem não gosta dessa gola mais alta, a gente tem
numa proposta mais diferente. Mas o suéter, né? Que aí poderia estar usando aquela coisa que eu disse de jogar por cima como gola, podia estar usando abertinho. Eu gosto muito, as clientes têm, mas aí o sutiã, poderia estar aparecendo aqui um pouquinho do sutiã para dar um detalhe, como se fosse um acabamento. Então, assim, mais uma proposta de tricô que eu sei que vai bombar, né? Não, o tricô continua com um protagonismo muito forte dentro da coleção, né? É uma coisa que eu acho que a gente já tem isso muito forte no DNA da marca, mas agora mais ainda nessa estação.